Pessoal, na live de ontem do Arquivo Estranho, a Andrea declarou o fim do LPD, reafirmou pontos que eu já tinha falado em vídeos anteriores, confirmou que realmente a metodologia usada por eles estava equivocada e que vai ser preciso a alteração dos modus operandi, e deixou claro que o LPD, no formato que existe hoje, deixará de existir. Então bora pro vídeo, que aqui é um canal que dá pra gente sempre aprender alguma coisa. Mesmo que seja às vezes do sofrimento alheio, de mazelas e situações extremamente complicadas, mas é possível a gente aprender alguma coisa. Então fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Principalmente você que está passando por um processo, que está buscando algum lugar para se fixar, para poder congregar. E eu sempre falo para vocês, se o lugar onde você pretende ir, ou o lugar onde você está hoje, segue essa estrutura, essa metodologia, mais cedo ou mais tarde ela vai dar problema, e é você que vai sofrer. Beleza? Então bora pro vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Nick do canal Fala Nick. Desde já queria agradecer a todos que participaram na live ontem. Poxa pessoal, eu acho que chegou a bater quase 260 pessoas lá. Eu queria deixar aqui meu agradecimento a todos. Não vou conseguir lembrar o nome de toda a gente. E se eu falar o nome de um e não falar o nome de outro, a gente já sabe o que acontece. Então, você sabe a importância que você teve na nossa primeira live de ontem, falando sobre vários temas, desde Cassiane, Quadrangular, Flávio do Amaral. E eu fiz uma análise de como seria a participação da missionária Andrea no canal. E desculpa, mas eu acho que eu não errei. Ah, Nick, mas o que você falou? Vai lá na live que você vai ficar sabendo. E pode ficar tranquilo que a live não durou mais de 1 hora, tá? Foi uma live de 4 horas, 5 horas, como tá tendo por aí. Então bora lá, pessoal. O Nick ia fazer os cortes e tal, pra deixar daquele jeitinho que vocês gostam, bem minucioso, ó, aqui, ó, na minutagem e tal, olha aqui o que a pessoa falou, isso e aquilo. Só que quando eu comecei a assistir a participação da missionária, mas no primeiro minuto da fala dela, eu já perdi a vontade de qualquer corte que viria à frente. Por quê? No primeiro minuto, a primeira pergunta que é lançada para ela é... A Sabrina, na sua primeira pergunta, falou: missionária, já tinha algumas pessoas aí do seu círculo e tal, falando para você não vir para cá, né? Porque aqui a gente às vezes faz umas perguntas assim, que apertam um bocado e tal. E aí ela disse: não, mas aí as pessoas não dão oportunidade de nos conhecer, já tem uma opinião formada e não tá nem aí. Gente, eu poderia fazer o maior esforço do mundo para poder pegar uma live dela na semana passada, ela falando que recebeu uma indicação de Deus, que Deus tinha falado com ela para ela não ir, e que o Arquivo Estranho é uma arena que coloca as pessoas para sangrar e tal, e fez uma live de mais de 1h30. Eu tive a infelicidade de assistir essa live. Por que infelicidade? Porque você perde seu tempo. Porque as pessoas falam uma coisa hoje e amanhã já não se sustenta. Não é um mês, 1 ano, é normal as pessoas mudar de ideia, tá? O Nick é a favor das pessoas que mudem de ideia. Porque geralmente quando a gente procura mudar, é porque talvez a gente viu que existe uma outra opinião melhor do que aquela que a gente tinha. Isso é saudável da vida. A gente tomou as medidas e depois fala: poxa, fazia assim, mas eu acho que assim não é o melhor. Já estou um bocado mais maduro, hoje eu vejo um pouco diferente. Pronto, antes eu não tinha filho, agora eu tenho filho, agora eu tenho uma visão um pouco diferente. É normal. Normal, desde que seja com honestidade. O que eu não posso fazer é chegar numa live aqui na quarta-feira e falar pra vocês: ó, pessoal, recebi aqui uma orientação de Deus e que Deus falou comigo e que lá é uma arena que coloca as pessoas pra sangrar, então eu não vou lá, já tô deixando claro aqui e tal e não sei o que. Não se sustenta 2, 3 dias as coisas que eles falam. Então, Nick, você tá comprando a briga de um, você tá comprando a briga de outro. Quem assistiu a live ontem viu o que o Nick falou em relação a isso, tá? Então, não vou ficar aqui repetindo, você assiste a live lá. Mas na primeira pergunta, era só ela falar: ó, realmente eu não ia participar, porque eu achava que isso aqui era uma arena que colocava todo mundo pra sangrar. E olha que lá o pessoal, assim, deixa bem na liberdade. Parecia o Nick ontem na live com o chat. Gente, bloqueia fulano, bloqueia esse cara. Eu falei: gente, olha, desculpa, eu agradeço todos vocês que estão aqui, mas ó, eu já tenho aqui algumas ideias daquilo que eu vou discorrer aqui na live, vou olhar algumas mensagens, mas eu não vou fazer minha live baseada nos comentários. Vocês podem trocar ideia entre vocês, uma coisa ou outra eu vou pincelar ali e tal, mas eu não vou ficar aqui olhando tudo que vocês estão falando para ficar rebatendo um outro, bloqueia um, desbloqueia... Não, isso é loucura. Eu quero estar bem com a minha sanidade mental. Ela, na terça, quarta-feira, faz uma live, arrebentando, rasgando. Se não me engano, foi um dia depois, quando o Flávio falou aquela questão lá pra Cíntia, que os documentos estavam no meio, você sabe do que ele falou. Aí no outro dia ela abre uma live
totalmente indignada, que o Arquivo Estranho é aquilo, e que, o meu problema é quando as pessoas, até você fala, olha, eu não gosto do Nick, eu não gosto do Arquivo Estranho, eu não gosto de fulano, até aí, questão de gosto, o que a Bíblia pede é pra gente amar. Amar, a gente tem que amar todos, que a gente não é pra dever nada pros irmãos, a não ser o amor. Então, às vezes você pode amar a pessoa e não pode querer conviver com ela, e tá tudo bem. Jesus amava a todos, mas andava ali com os discípulos, e quando às vezes ia para o monte ia só 2 ou 3, e a Bíblia fala que tinha um só que reclinava a cabeça no ombro dele. Agora, o que não dá é para o Nick vir aqui na quarta-feira falar uma coisa para vocês, e quando já for na sexta-feira já não se sustentar mais. Com a ideia de que Deus falou comigo, de que eu tive uma revelação. Gente, as maiores atrocidades, a grande maioria das seitas que surgiram, inclusive em nome de Deus, é tudo assim. Deus falou comigo, eu tive uma revelação, o anjo falou comigo, Deus falou comigo, eu tive uma visão de Deus, sempre colocando você e Deus numa certa afinidade, numa certa proximidade, que quem é que vai ficar questionando isso? Então quando uma pessoa vem para mim, Deus falou comigo, então eu nem palpito. Eu não sei se Deus falou com você mesmo. As evidências posteriores pode falar realmente se era Deus ou não que estava consigo. Mas a priori, Deus falou comigo que é para me fazer não sei o quê. Se Deus falou com você, eu vou falar que não. Só que o que eu acho é que esse pessoal serve a um Deus que é um Deus muito estranho. Parece que não é o mesmo Deus que eu sirvo. Porque o Deus dessas pessoas, hoje você fala uma coisa, Deus falou comigo, e assim, amanhã já é outra coisa. E depois de amanhã já é outra coisa. Eu falo, ou eu sirvo um Deus que é diferente do Deus que esse povo serve, ou talvez as pessoas saem falando coisas aleatórias e saem colocando o nome de Deus em vão. Então eu ia fazer todos os cortes bonitinhos, igual vocês gostam, que eu já fiz aqui várias vezes, pegando o detalhe. Dá muito trabalho fazer isso, porque você tem que assistir tudo, depois vir ali picotando e tal, então dá muito trabalho. Então quando, já no primeiro momento, quando ela já teve a oportunidade de falar a verdade, fala, pessoal, eu repensei e tal, não, aí lá na live fala que Deus falou com ela, que aqui era arena e que não era pra fazer, aí depois aqui, não, aí eu falei com Deus de novo, e aí senti paz, é sempre nesse negócio do eu sinto, do Deus falou comigo. Gente, entre as experiências pessoais e o que tá na Bíblia, isso serve pra mim e pra você, tá? Para você não sofrer com ministério algum, com ONG alguma. Experiências pessoais não são maiores do que a palavra já revelada, tá? Muitas igrejas sofrem por causa disso. Todo mundo tem o pastor ali como nome de porque Deus falou com ele. Olha, ele disse que Deus falou com ele. E a gente vê o tanto de barbaridade que acaba acontecendo. Entre a suposta experiência e o que a Bíblia diz, eu fico com a Bíblia. Então a Bíblia diz, sua palavra tem que ser sim ou não. Como que eu posso falar em nome de Deus que Deus falou um negócio pra mim hoje e amanhã já não tá valendo mais nada? Então aqui, o meu ataque em si não é contra Andréia, não é contra um ou contra outro. É esse modus operandi. Porque se você está num círculo, se você está numa igreja, se você está num grupo, uma cela, um grupo de vida, alguma coisa do tipo, e os líderes agem dessa forma, mais cedo ou mais tarde você vai se machucar. E depois ainda a culpa vai ser sua, tá? Porque lá na frente a gente vai ver quando foi dada a oportunidade para ela, assim como já foi dado para o Flávio, quando se questiona, tá, mas não é possível que vocês não erraram nada. Aí vocês vão ver qual foi a resposta. Mas vamos continuar aqui. Depois ela mesma diz que agora tudo vai mudar. Inclusive a diretoria foi questionada sobre quantas pessoas tem na diretoria da igreja, se eu não me engano ela falou 5. O que eu gostei é que parece que ela não é a vice-presidente do ministério. Pelo menos tem um ponto positivo nisso, mas disse que vai ser tudo reformulado e tal, e que agora eles vão mudar a forma como eles tratam as coisas, vai ser mudada a forma como eles tratam as coisas, esse negócio das pessoas virem para casa. Eu só não gosto quando ela fala minha casa. Se eu não estiver enganado, vocês podem me corrigir, inclusive até a Andréia mesmo. André, isso aqui não é um ataque a você não, tá? A Bíblia fala, o que a gente tem contra a verdade? Então minha dúvida é, ela bateu bastante, não vou receber ninguém aqui na minha casa. Tá, mas minha dúvida genuína, essa casa foi comprada com o dinheiro da oferta que era para a obra? Você pediu dinheiro para que fosse construído um espaço para receber essas pessoas? E agora que receberam esse dinheiro, vocês transformam isso em minha casa? Não é estranho? Me parece estranho. O Nick vem aqui, pessoal, manda dinheiro que o Nick quer comprar esse espaço aqui e tal, que aqui eu vou fazer um trabalho com crianças e não sei o que. Aí o pessoal manda o dinheiro,
O Nick compra um espaço, e aí depois o Nick fala, epa, tá dando muito problema com os pais e tal, não sei o quê, não quero mais ninguém aqui na minha casa. Eu falo, calma aí, Nick, mas essa casa que você disse que é sua, foram as pessoas que mandaram dinheiro para você poder comprar essa casa. Quero dinheiro para o ministério. Agora, não sei que fale, ó, me deram a casa, ou nós compramos a casa com o nosso esforço, com o nosso dinheiro. Aí tá tudo bem. Então, esse negócio de minha casa, eu acho um bocado estranho. Mas pode rebater essa daqui e tá tudo bem. Pode ver que o meu discurso não é pessoal. Não é falando que você é isso, você é aquilo, o seu marido é isso, é aquilo. Estão fazendo pergunta. E perguntar, até onde eu sei, não é problema nenhum. E aí, o Nick já tinha falado que essa estrutura que eles tinham de igreja, de ministério, é fadada ao fracasso. E aí ela mesma já disse, olha, agora a gente vai fazer num modo diferente. Tá? Então não vai ter mais esse negócio de só ser com um público X ou um público Y, esse negócio de ficar só dentro da minha casa, eles não trabalhar, não fazer isso, não fazer aquilo. Então o que eles estão falando? O LPD, da forma como existe hoje, não vai existir mais. E aí o Nick volta a fazer perguntas. Mas vocês não viviam falando que foi Deus que chamou vocês, que Deus confiou essa obra na mão de vocês? Vocês não ficam todos os dias na live falando que isso é perseguição do diabo e que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja de Deus e avante LPD e que Deus incumbiu vocês dessa obra, que é uma obra que ninguém tem coragem de fazer e tal. E agora vocês me estão falando que vão abandonar isso. Que esse modelo que vocês fazem até hoje, e que vocês achavam que era a melhor forma, que era a forma mais adequada, vocês mesmos estão constatando que é extremamente problemático. Então aí eu fico de novo com dúvida. Será que foi Deus que se enganou? Deus que chamou pessoas e depois Deus viu, ah não, acho que essa obra não tá boa não. Ou no jeito que tá, eu acho que eu errei. Entre eu achar que Deus errou e foi o ser humano que errou, desculpa, eu vou ficar do lado de Deus. Todos os dias falando para os seguidores, para os mantenedores da obra, não, que a gente foi escolhido, que Deus nos chamou, que a gente não vai parar e que essa obra nasceu no coração de Deus. E agora vocês vão deixar a obra enganar as pessoas. Coitado de quem está todos os dias consumindo esses conteúdos. Que é uma manobra, um dia uma coisa, depois já não é mais. Eu falo que eu vou, depois não vou. Eu não vou e agora eu vou. Quem para tem um bocado de juízo, pensa com os neurônios, com calma, sem euforia, sem nada, fala, calma aí, tem alguma coisa errada nisso. Então, ela mesmo constatou o modelo LPD que nós achávamos que estava correto, que era bom, é um modelo fadado ao fracasso. E já quero deixar claro, eu não tenho perseguição nenhuma contra a LPD, contra Flávio, contra Andréia. O meu problema é com esse modelo. É modelo que depois sai causando destruição e devastação por aí. Aí fica todas essas confusões. Esse limbo todo foi criado por causa desse sistema. Então será que o Nick, quando fez o seu primeiro vídeo, há 3 meses atrás, falando que essa maneira era errada, será que o Nick estava errado? Não é o Nick em si que está certo, tá? Eu não fico agarrado na pessoa. Se ela falar alguma coisa que eu julgo que é positiva, eu vou falar assim como eu falei, olha, eu achei legal de que na diretoria ela não faz parte. Segundo o que ela falou, ela não é vice-presidente, ela não é tesoureira nem nada. Todavia, quando a Sabrina perguntou sobre a questão financeira, aí demonstrou um outro problema, que é o que eu também já tinha apontado, que era o quê? Que é, tá, mas essa questão das finanças, não, tá tudo certo, tá tudo, né, a gente tem tesoureiro e tá tudo resolvido, né, já foi feito já, quebra de sigilo, falou até sigilo telefônico, mas depois viu que falou coisa errada, não, já foi feita a quebra de sigilo bancário e tal, tá, mas como é que funciona? Vocês têm salário? Vocês não têm salário? Como é que funciona? Aí, deu volta e falou, não, aqui cai o dinheiro e a gente usa da forma como quer. Mas tem alguém que valida essas coisas? É a gente mesmo. Então assim, quem mistura o dinheiro privado, o dinheiro da ONG, o dinheiro da igreja, isso é igual o empresário, e fala alguém aqui, que foi gerente de instituição financeira, tanto de conta jurídica, quanto de conta de pessoa física. Tinha pessoas que para poder falar com o Nick, tinha que ganhar no mínimo 10 mil reais e ter quase 100 mil reais investido. Aí você poderia falar comigo. E a maioria dos problemas era assim. A pessoa tinha uma empresa, mas ela não tinha um prolabore. A Sabrina foi assim, cirúrgica no ponto. Se você puder falar, vocês têm prolabore, vocês têm alguma retirada e tal? E ela deu volta, e depois falou, não, tá tudo misturado.
Qual é a chance que tem disso dar certo? Qual é a chance que isso tem de dar certo? Pois ela mesma alegou problemas financeiros e tal, que a arrecadação caiu, não por causa deles. A arrecadação caiu por causa da campanha difamatória de outros. Campanha difamatória? Eu acho um bocado estranho. Porque depois, quando a Sabrina dá a oportunidade mais uma vez, eu já vi o Fábio, acho que é Fábio, né, do Acredito Podcast, também fez essa mesma pergunta para eles quando eles foram lá, porque eles já foram lá várias vezes, né? E as pessoas perguntam, tá, mas não é possível que todas essas pessoas que saíram estão reclamando de uma questão, de outra, disso e daquilo. Não é possível que vocês não tenham nada errado. Aí vem com aquela ideia, não, a gente pode ter errado, né, mas nosso erro foi amar demais. Nosso erro é acreditar demais nas pessoas, nosso erro é querer ajudar tanto que aí a gente se envolve e depois acaba sofrendo. É aquela pessoa que vai para entrevista de emprego e é perguntada, tá, fala um defeito seu, que eu sou perfeccionista. O defeito da pessoa é uma qualidade, entendeu? Então assim, a pessoa não tem a capacidade realmente de fazer uma autoanálise, ou até tem, mas sabe que se falar o que é devido, atrapalha os seus negócios. E é triste, isso é triste. Então assim, é dada a oportunidade. Vocês erraram em alguma coisa, vocês acham? A gente errou, mas é porque a gente confia demais. Ah, por favor, né, gente? E para finalizar, aí o pastor disse que foi no culto, que depois chegou junto com o grupo lá, mas enquanto ele estava no culto, ele estava mandando mensagem lá na hora da live. E com brincadeirinhas tipo de quinta série. Ai, fogo no rego. Aí deixa um tempo. Aí todo mundo se degladia no chat. Não, olha, que a Bíblia fala, quando Deus mandou o fogo, né? Sumiu a água que tava e o rego e tal. Tipo brincadeirinha de quinta série. Pau quebrando pro lado deles, denúncias, questões do Ministério Público, gente indo pra justiça, eles vão perder o canal deles. Ele com piadinha de quinta série. Ou quando vai com aqueles negócios, eu quero que você morra. Aí dá um tempo, dá um dia, ou enfim, aí depois fala, não, olha, o que eu falei que eu queria que você morresse, era que você morresse para Jesus. Ô, gente, essa é a obra séria? Tá brincando como se fosse quinta série com o povo? Mas tem gente que acredita, tem gente que tá lá defendendo, com unhas e dentes e tal. Pessoal, eu não tô aqui para defender pessoas, defender as ideias. Aquilo que tá certo porque é o Nick que falou, porque é a Andréa que falou e é o Flávio que falou. Ponto. O problema é quando você começa a endeusar algumas pessoas, e aí você começa a idolatrar aquelas pessoas, aí até o errado que essa pessoa fala, você acha que tá certo. E fica lá, não, mas como é que pode? O Nick não vai estar errado. Esqueça o nome da pessoa. Veja se aquilo que a pessoa tá falando tem coerência ou não. Pode ser até que aquilo que o Beiramar venha a falar possa estar correto. Ah, Nick, mas ele é um assassino, confessa, traficante, isso e aquilo. O certo é o certo, independente de quem fala. E o errado é errado, mesmo que seja aqueles grandes homens de Deus. Então, pessoal, desculpa aí pelo vídeo desse tamanho, mas eu acredito que eu consegui fazer uma análise, assim como o Nick tem feito. Com um bocado, sem emoções, vendo uma forma diferente que às vezes o pessoal não vê por aí, beleza? Deus abençoe você, abençoe sua família. Se não assistiu a live, assiste a live de ontem. Eu falei sobre essa questão se o Nick tem igreja, se o Nick não tem igreja, e entre tantas outras coisas, tá bom? Deus te abençoe. Se gostou, coloca aqui, pô, Nick, achei legal a linha que você levou aí, acho que faz sentido sim.